porque o assunto que a gente vai repercutir é extremamente sério. A gente vai falar com você sobre essa nova variante detectada em Mato Grosso da Covid-19 e que, claro, deixa especialistas preocupados. E a Marcela está agora no Hospital Júlio Miller para conversar com a médica infectologista, doutora Márcia Webb, que sempre tem sido um pilar quanto às informações da pandemia, da vacinação e da Covid-19 como um todo. Marcela, bom dia para você. E eu gostaria que a doutora explicasse para quem está em casa o que é uma variante de um vírus. Bom dia, Marcela. Bom dia, Trindade. Excelente quinta-feira para você e, é claro, para todos que já nos acompanham. Como você bem destacou, doutora Márcia Webb é referência no assunto e conversa com a audiência do SBT Comunidade a partir de agora com a missão de sanar todas essas dúvidas. Doutora, primeiro, bom dia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E o Trindade já perguntou lá do estúdio o que é uma variante do vírus. Gostaria que a senhora começasse explicando. Certo. Um bom dia ao Trindade, a você, Marcela. Bom, a variante, melhor dizer subvariante, porque essa atual que está sendo tão noticiada, ela é uma subvariante da variante Ômicron. Então, desde já todo o ano passado, a variante principal para nós é a Ômicron, só que tem algumas pequenas variações que dão origem à subvariante. Então, essa atual, que chegou em Mato Grosso, que foi primeiro identificada, no Brasil foi em primeiro lugar, foi Mato Grosso, é uma subvariante que é chamada de, primeiro ela é de importância, uma subvariante de importância, e depois de preocupação. Mas e isso se atribui pelo seguinte, porque ela tem características que fazem ela disseminar com mais facilidade. Então, nós não temos ainda avaliação sobre aumento de gravidade de doença por essa subvariante, mas a gente já sabe que ela tem uma capacidade de disseminação grande, o que significa que podemos ter muitas infecções. E, doutora, muita gente ficou assustada e preocupada por ter sido detectada em Mato Grosso. Essa preocupação deve, nesse momento, ser reforçados os cuidados? A senhora entende que é o momento de voltar a usar máscaras? Como é que a senhora recebeu também a notícia, é claro, e como as pessoas devem se comportar a partir dessa detecção? Bom, ela ser primeiro identificada aqui nesse estado não quer dizer que ela está só no estado, porque isso é uma questão do Laboratório Central, que foi ágil e percebeu que tínhamos uma outra subvariante. Então, isso é comunicado, mas isso, evidentemente, essa mesma subvariante vai aparecer em outros locais também. Então, a questão é que nós não deveríamos mais estar assustados, porque a gente hoje tem a medida necessária para não ter muitas infecções e disseminação. E a medida a ser tomada pela população é estar com a vacina no calendário vacinal adequado. Isso significa ter a vacina inicial e agora ter os reforços que são recomendados para a sua condição, para a sua idade. Isso significa que todo mundo deveria ter o esquema inicial, aquele de 2 doses, e pelo menos ter feito mais um reforço. Quem não for de condição de risco estaria protegido hoje para situações de maior gravidade e mesmo para a infecção diminui muito a chance. Aqueles que têm acima de 60 anos, alguma comorbidade de importância ou são trabalhadores da saúde, eles têm indicação até de se vacinar em períodos mais curtos. Então, mesmo que tenham feito 4 doses já de vacina, hoje, depois de 6 meses passado a última, poderiam estar fazendo. Então, isso está bem esclarecido pela Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, quem deve fazer. Mas o que a população tem que entender é que ela tem que estar com o esquema vacinal completo e essa é a maneira de se proteger. Houve um tempo que nós não tínhamos outra medida senão a máscara. Hoje a máscara entra como um adicional. Quem estiver resfriado, use máscara para proteger os outros. E quem for de risco, se estiver em local mais aglomerado, pode usar também. Mas a nossa principal proteção hoje é a vacina.
Doutora, e essa possível, variante, essa variante detectada, na verdade, já era possível prever esse cenário diante das festas de final de ano? A gente está iniciando 2024, já havia essa previsão, doutora? Então, a gente tem que pensar que tem dois fatores que levam a gente a ter uma circulação maior do vírus e um número maior de casos. Primeiro, é esse previsível. Final de ano significa festa, significa confraternização, reuniões em família. Então, as pessoas se aproximam mais, convivem mais. Esse era um primeiro fator, poderia ser esperado. E temos o carnaval que logo vem. E a outra condição que fazia prever essa possibilidade é que a gente observa que após o susto inicial da Covid, naquele momento todos queriam se vacinar, as pessoas usaram 2 doses, às vezes usaram uma só. E depois se sentiram tranquilas, relaxadas quanto à condição da Covid. Então, pelo fato da população, em sua maioria, não estar com o esquema adequado da vacinação, então a gente poderia supor, sim, que isso voltaria a acontecer. A gente tem, inclusive, uma vacina bivalente. Eu gostaria que a senhora explicasse também, inclusive, a recomendação atual para quem está nos acompanhando. Então, a bivalente para dizer para a gente o seguinte, que além dela ter aquela variante inicial, aquele vírus que iniciou a Covid, ela tem já uma variante, já tem a presença dessa Omicron, que é a que responde hoje pelas infecções no mundo. Então, isso faz com que ela deixou ela mais efetiva, melhor para proteção. Então, aqueles que fizeram só no começo, eles não têm essa proteção adicional, né? Então, assim, o esquema hoje é basicamente esse. Aqueles que têm 3 ou 4 doses ao todo de vacina e não têm nenhuma condição de risco, eles podem até se considerar protegidos e avaliar anualmente se fariam. Aqueles que têm 60 anos mais ou têm alguma condição de imunossupressão, esses deveriam estar fazendo, vencidos 6 meses da última, devem fazer. E o trabalhador de saúde, pelo menos uma vez no ano, deveria fazer independente da idade. Vamos dizer, a grosso modo é isso, mas lembrar que tem esses esquemas previstos pelas secretarias que estão fazendo um trabalho eficiente. Agora, a população deve corresponder. Muito obrigada, doutora. Sempre orientando de forma tão assertiva. Demos todos os recados, doutora? Eu queria dar mais um, que é assim, essa faixa de idade que entrou dos 6 meses até os 4 anos, ela é muito importante de ser protegida. A Covid não é uma doença leve para as crianças. É uma doença que tem já mais do que uma centena de crianças, quase 2 centenas de crianças que morreram pela Covid nessa idade baixa, nessa faixa de idade, e então é uma vacina segura. Então, se nós nos protegemos como adulto, por que não vamos proteger nossas crianças? Então, esse é o recado, vamos todos estar protegidos com vacina. Recado dado, doutora, muito obrigada, parabéns mais uma vez, Márcia Webb, que é referência nacional e internacional no assunto e sempre aqui conversa com a nossa audiência. Trindade, todas as informações compartilhadas, importante alerta, olhar o esquema de vacinação e buscar um posto de saúde, porque esse é o caminho mais seguro, ainda mais diante dessa subvariante detectada aqui em Mato Grosso. Verdade, Marcela, eu gosto muito da maneira com que a doutora Márcia Webb se comunica com o público. Ela é uma doutora fantástica, reconhecida internacionalmente, mas ela tem um jeito de conversar acessível, simples e objetivo, que não deixa dúvidas às pessoas que estão nos assistindo, que por vezes, quando tem aquele linguajar clínico, se perde um pouco, mas a doutora Márcia Webb traz uma linguagem perfeita para nos orientar quanto à importância de estarmos com o calendário vacinal em dia. Agora, Marcela, quem está nos assistindo e quer se vacinar em Cuiabá e Várzea Grande, quais são os pontos? Conta pra gente. Agora eu vou precisar de uma colinha aqui, uma colinha básica, porque são muitos os pontos em Cuiabá e Várzea Grande. Aqui a nossa produção, um agradecimento especial a Marcelo Fim, nosso produtor, que buscou aqui todas as informações. Eu vou compartilhar aqui, Trindade, os locais. Eu vou começar por Cuiabá, conforme a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde. Todos os postos de saúde da cidade estão atendendo com vacina contra a Covid-19. E atenção, para as crianças de 6
meses a 11 anos, a vacinação é com a Pfizer Baby. São oferecidas nas unidades UBS Jardim Liberdade, Pico do Amor, Altos da Serra 1 e 2, UBS Pedra 90 1 e 2, UBS Parque Cuiabá, Parque O'Hara, Ilza Terezinha, Piccoli, UBS Jardim Vitória, UBS Cidade Verde, UBS Quilombo, Nossa Senhora da Guia, Água Sul e UBS Rio dos Peixes. Agora a gente vai para a Várzea Grande, porque lá todas as unidades básicas de saúde estão oferecendo a vacina contra a Covid-19. No caso da vacinação das crianças, está acontecendo apenas, atenção para essa informação, na unidade básica de saúde de Nossa Senhora da Guia. A assessoria de saúde de Várzea Grande informou que a população já está orientada sobre as unidades de vacina. Cada unidade atende a abrangência de cerca de 2.500 pessoas e elas moram no bairro ou no entorno ali da região. No total, são 25 unidades básicas no município de Várzea Grande. As unidades vacinam em horário de funcionamento, começa às 7h30 da manhã e vai até às 11 horas, aí depois volta às 1h30 da tarde e segue até às 16 horas. Sobre as vacinas, a Prefeitura informou que o Estado tem distribuído os imunizantes, o Ministério da Saúde manda para o Estado e também para os municípios e convida a população a se vacinar, porque realmente o número está baixo e fica esse alerta importante nessa quinta-feira. Volta às aulas na próxima semana, carnaval se iniciando. São muitos os motivos, meu amigo, para redobrar a atenção, olhar ali a carteira de vacina, buscar um posto de saúde, levar os seus filhos. A doutora Márcia Webb fez questão de reforçar aqui a importância da vacinação para as crianças. Esse é o momento oportuno e essa é a melhor forma de se prevenir, Trindade.